Muito bem. Vamos, então, elevar nossos pensamentos. Senhor Jesus, amado Mestre, uma vez mais nos encontramos aqui reunidos com a Tua permissão, sob a Tua misericórdia, que nos favorece nesta existência com oportunidades extraordinárias, tanto de trabalho quanto de trabalho, quanto de aprendizagem, com o objetivo de que nós possamos nos graduar espiritualmente, dotando-nos de valores morais enobrecedores, que o ensinamento espírita incentiva e potencializa. Que possamos realizar o melhor a nosso alcance neste nosso encontro, que estes apontamentos que vamos abordar e analisar possam ser úteis para os trabalhos também da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, no amparo, no acolhimento aos irmãos que têm sido atendidos pela reunião de desobsessão, por exemplo, e pelas outras atividades que a Casa executa e que fogem à nossa compreensão e à nossa consciência. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem, amigos. Então vamos... Fernando, fechei seu áudio de novo por causa do som ambiente, tá? Quando você quiser falar, você abre, fala e eu fecho de novo. Parece que você está com visita em casa aí. Não, tá dando para ouvir? Aqui tá fechado. Não, tá dando para ouvir, tá? Então eu vou manter fechado, tá bom? Tá ok, tá ok. A gravação. Quando você quiser falar, você abre. Tá ok. Muito bem, então vamos fazer a leitura do nosso... Vou projetar o texto de hoje. Nós hoje vamos estudar a partir do versículo 21 e vamos então fazer aquela leitura que sempre fazemos preliminarmente do texto, para que nós, com a leitura desse texto, possamos ir entrando na sintonia dos amigos espirituais que nos assessoram, nos orientam. Capítulo 2 de Gênesis, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 20, que foi o versículo que nós estudamos na semana passada. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem, esse é o texto. Na semana passada, nós iniciamos o estudo desse assunto, já trabalhamos bem o versículo 21, falamos bastante da adjutora, e hoje, então, nós vamos começar a trabalhar esse aspecto que está
enunciado aí a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então esse versículo 21 está tratando basicamente do movimento de emersão dos valores do sentimento. E para início aí de conversa, esse verbo cerrou, evidentemente, não é cerrar de cortar, é o cerrar de fechar, de tamponar, certo? Cerrar com S, fechar. Cerrar com C, lacrar, fechar. Cerrar com S, cerrar, cortar. Melhor dizendo, cerrar com C, fechar, tamponar, obstruir. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. No sentido mais básico, nós temos aí a narrativa que alude ao sono que o esquecimento do passado representa. Sono representa o esquecimento do passado, o entorpecimento de áreas do nosso psiquismo, da nossa individualidade, que precisam ficar em esquecimento temporário para que nós possamos trabalhar outros valores, trabalhar o campo do sentimento, melhorando o padrão dos nossos sentimentos, potencializando a evolução moral, que decorre da prática do bem, do amor ao próximo, para que, no momento certo, tenhamos nós aquela autoridade ou estatura moral adequada para poder vislumbrar os lances do passado sem nos deixar levar pelo orgulho ou pela vaidade, por um lado, ou pelo remorso, arrependimento e culpa por outro, porque senão, se nós ainda demonstramos um alto grau de vaidade e de orgulho de um lado e uma tendência ao remorso, ao arrependimento, à culpa, significa que nós não temos a estatura moral adequada para encarar certos lances do passado. E, obviamente, o objetivo do progresso espiritual, que vai se realizando a cada nova existência, é que nós tenhamos condições de ampliar a lembrança do nosso passado. Aí nós vamos começar a vislumbrar aqueles quadros complexos que nós, no passado, concretizamos, geralmente como reis, como generais, comandantes de tropas, e nesse sentido, sacerdotes, elementos que tiveram aí um certo poder, de modo geral falando, porque, como Chico Xavier disse certa vez para uma pessoa que achava que era Maria Antonieta reencarnada, então Chico disse assim: olha, irmão, é provável que seja mesmo, porque as lavadeiras, os colonos, os servos, em grande maioria, já evoluíram e já avançaram espiritualmente, não estão aqui nas lutas da Terra mais não. Definindo que nós temos hoje, principalmente no meio espírita, um grande... Aliás, até por isso que temos aí complicações no campo da vaidade e do orgulho, é porque tem muito cacique para pouco índio. É que vocês estão me entendendo. Certo? Para a gente não entrar em muito detalhe, não.
Então, ficamos nessa disputa por postos de poder, postos de destaque nos pedestais da fama, exatamente em função de um saudosismo inconsciente do nosso passado. De acordo? E é por isso que os espíritos são cuidadosos ao levantarem o véu, que é para nós dar à medida que nós vamos dando, como a Margarida lembrou bem no início do estudo, à medida que nós vamos dando sinais de uma certa maturidade, comprometimento, e aí eu entro naquela velha questão que nós aqui, de vez em quando, falamos. O componente de uma reunião mediúnica, ele vai demonstrar comprometimento e seriedade, por exemplo, se dedicando com assiduidade e pontualidade ao trabalho. Esse é o ponto básico, mínimo. Mínimo. Por isso que André Luiz bate muito essa tecla lá no livro Desobsessão. E é por isso que nós vemos, inclusive, nas obras do André Luiz, a coleção Nosso Lar, os espíritos exigindo dos pupilos que vão se candidatam à aprendizagem dos setores, dos departamentos de trabalho do Nosso Lar, eles exigem o comprometimento. Porque é por esse lance mínimo é que nós vamos demonstrar para os espíritos que nós estamos querendo avançar e irmos recebendo novos investimentos. Então, se nós, por exemplo, evidentemente que isso não acontece na nossa reunião com nenhum dos nossos componentes do grupo. Mas se tivéssemos um elemento que vai numa reunião, não vai na outra, não vai na outra, aí não vai na outra, aí falta duas, aí vem duas. Então, fica nessa dificuldade, evidentemente que é um elemento que não tem comprometimento. E André Luiz define que precisa de ser retirado do contexto. Vai primeiro trabalhar a maturidade em outras áreas, para poder voltar. Isso é importante que nós tenhamos em mente, porque no meu caso particular, com relação ao que nós estávamos comentando aqui no início dos trabalhos, no meu caso particular, foram 40 anos para que nós tivéssemos essas revelações que estamos tendo na reunião do Camilo Chaves. 40 anos de trabalho. No meu caso particular. Certo? Então, vocês vejam bem que o negócio não é fácil, não. E olha, eu vou dizer para vocês, a Regina testemunha disso também. Nós podemos contar nos dedos reuniões mediúnicas sérias como essa nossa e a do Beto, que eu já participei também, uma vez. Difícil de nós encontrarmos. Em que os espíritos encontram um campo para atuarem com confiança. Muito difícil, não é fácil, não. Então, porque o negócio não é realmente, não é brincadeira, não. Então, esse tamponamento, porque esse assunto está dentro aqui desse versículo. Então, o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão. Adão representa a razão. Cada um de nós aqui, independente de sermos homens ou mulheres, somos Adões. Certo? Adão é macho e fêmea. Então, Adão faz referência à razão desperta. Então, os exatos, se nós passamos por um sono natural antes da reencarnação, a gente aprendemos isso estudando André Luiz, ele traz esses complementos aos ensinamentos que temos, porque a revelação espírita é progressiva. Allan Kardec mesmo tratou desse assunto, quando disse que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra, então ele não teve a pretensão de esgotar o assunto, então é um alicerce extraordinário
sobre o qual vai sendo erguido todo um edifício em termos de ampliação de detalhes explicativos sobre as técnicas e sobre os ingredientes que ali estão disponibilizados em forma sintética, nós aprendemos com André Luiz que o espírito reencarnante ele vai passando pelo processo da desintegração gradativa do perispírito, que é o restringimento do perispírito, e ele vai entrando em hipnose profunda e adormece. Então, se acontece isso conosco aqui na Terra, ao reencarnarmos, com muito mais profundidade, como acontece com aqueles espíritos transmigrados de um mundo para o outro. Porque na transmigração, quando um espírito ele muda de mundo, ele vai iniciar novo ciclo de evolução em outro orbe, o seu perispírito é desintegrado, ele não é encaminhado para o novo orbe com o perispírito terreno. Vai ser formado um novo perispírito lá com base na organização biológica daquele orbe e com base nos elementos químicos daquele orbe. Então, o espírito, até termos mais revelações, mais informações abrangentes e confirmadoras do que já temos, ele é encaminhado na forma ovoide para os orbes, onde vai retomar trajetória evolutiva. E vai reencarnando naqueles orbes, ele vai sob sono profundo, vai se assenhoreando da matéria biológica dos corpos daquele orbe, vai desenvolvendo toda uma estrutura de civilização, de linguagem, de pensamento, até que chega um momento em que a razão se abre novamente para a reciclagem do conteúdo que ele aprendera no mundo de origem, mas que não queria avançar para o segundo estágio da evolução, porque o primeiro estágio é o desenvolvimento intelectual, o primeiro e segundo estágio é o desenvolvimento moral, que decorre do desenvolvimento intelectual, porque o desenvolvimento intelectual é que fornece os elementos que vão proporcionar a identificação entre o bem e o mal. Quando nós temos condições de identificar o bem e o mal, e fazemos as escolhas, inicia-se progresso moral. Ou então, inicia-se uma longa trajetória enamorados de nós mesmos sobre o egoísmo, que é o caminho do mal. Então, quando o livre-arbítrio se abre, que é a questão 258, a razão se abre, o livre-arbítrio se abre plenamente, dois caminhos estão abertos para o espírito, o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do bem é o caminho de observar e acatar o que os reveladores trazem, desenvolvendo aquela obediência salutar, e o caminho do mal é a rebeldia contra esses dispositivos, definindo que nós vamos idolatrar a nós mesmos, desenvolvendo o egoísmo, atendendo aos caprichos, aos desejos, aos anseios. Deu uma ideia, meus amigos? Caminho do bem, caminho do mal? Porque tem muito misticismo envolvendo essa área, quando se trata do caminho do mal. O elemento, quando lê isso aqui no Livro dos Espíritos, ele acha que abriu então o caminho do mal, então o elemento escolhe tomar de um tridente, ele coloca uma capa vermelha, 2 chifrinhos na cabeça, vai regimentar legiões que vão lutar contra Deus pelo universo afora. Ô, Júlio, diga lá, meu amigo. Essa imagem que você usou aí de que a idolatria de si próprio é o egoísmo, é uma imagem muito boa para a gente entender isso aí.
Mostra Isso. direitinho para a gente o que é que a gente está fazendo quando a gente está cultivando egoísmo. Exatamente, porque quando nós estudamos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, sobre a lei de adoração, que é uma lei natural, e nós não entendemos isso na prática. Na prática é isso. Idolatrar, adorar. Nós podemos permanecer nos idolatrando ao longo dos milênios, ou nós podemos começar o trabalho da adoração a Deus, legitimamente falando, que se inicia por acatar, identificar a revelação divina que é trazida pelos reveladores e ir adotando-a na prática, no dia a dia, que define o amor ao próximo como a si mesmo. Quando nós fugimos desse movimento, nós estamos permanecendo no campo da autoidolatria. E nós não percebemos que é uma autoidolatria. Porque nós estamos gravitando em torno do eu. Então nós nos tornamos, se nós usamos aquele símbolo do sumidouro na outra abordagem do Apocalipse, na semana passada, na segunda-feira, nós também temos a mesma ideia do sumidouro um pouco mais sofisticada quando conversamos, por exemplo, e analisamos os buracos negros. Então, o elemento se torna um mini buraco negro. Tudo é utilizado em favor de idolatrar a si mesmo e atender os seus caprichos. Tudo. E o movimento máximo disso é o movimento do espírito ir se fixando em um campo muito autocentrado da ideia fixa, e ele vai se tornando um espírito ovoide, conforme aprendemos com André Luiz, e vai funcionando em circuito fechado. Então, nós desativamos a capacidade de expansão do perispírito. Você pode repetir, por favor, Júlio, esse conceito aí? Do ovoide? O ovoide o que é o ovoide, o espírito ovoide? É aquele que perdeu o perispírito. Aprendemos lá, por exemplo, em libertação. Uhum. Por quê? Porque ele se mantém no movimento fechado do culto a si mesmo, atendendo aos seus caprichos. Então, como isso que se manifesta no exterior? Ele passa a adotar, ele passa a gravitar em torno de um processo exclusivo de vingança, adota uma ideia fixa, por exemplo, a da vingança, a do ódio, ou do egoísmo muito definido, ele perde, então, a capacidade de movimentação, de expansão do perispírito, porque ele fica autocentrado, ele fica... toda a força, é como se a força que nós irradiamos, o fluxo que nós irradiamos pelos pensamentos, pelos sentimentos, ao invés de irradiarem para o próximo, eles voltam-se para dentro do indivíduo. Então ele vai se enquistando, cristalizando, voltando para dentro de si mesmo. E quando nós voltamos para dentro de nós mesmos, o Espírito define que nós estamos retrocedendo no tempo. Retrocedendo no tempo. Nós estamos imergindo na nossa profundidade psíquica dos milênios, indo de encontro à retaguarda da evolução. O que é que nós vamos encontrar aí dentro de nós mesmos, nesse movimento voltado para dentro? O sofrimento, a depressão. Nós vamos voltando para a retaguarda. Quanto vai voltando para a retaguarda, meus amigos, menos luz há nessa retaguarda. Uhum. Mais sombra. Mais primitivismo, mais animalidade. Perceberam? Liga lá, Fernando. Abre seu som para falar. Abre seu som. Precisa abrir o som. Precisa abrir o som. Clica lá em Está cima mudo, do seu microfone. Fernando. Clica lá no microfone.
Essa situação, Júlia, é quando a gente é sempre alertado sobre a atuação do médium que busca e consegue elogios, né? Aplausos. É um médium em perigo, né? É um retrocesso muito grande, porque ele, nessa situação, ele perde aquele alicerce fundamental que é a humildade, né? Sim. Então, quando os espíritos definem, né, pedem, os espíritos definem que nós devemos evitar aplaudir os médiuns, os oradores, é por quê? Porque, de modo geral, meus amigos, nós somos aplaudidos lá atrás, ovacionados pelo povo lá atrás, Exato. em vários postos que nós envergamos no passado, e a vaidade, o orgulho do elemento pode ser despertado. Inclusive, a leitura Isso é, isso é embriagante, isso embriaga os sentidos. Diga lá, Fernando. Inclusive, a leitura do Caminho, Verdade e Vida de segunda-feira tem um alerta muito interessante, né? Que às vezes nos consideramos discípulos de Jesus e quando na realidade nós somos candidatos a discípulos de Jesus, né? Candidatos. E tem gente que já se julga um baluarte de Jesus, né? Exato. Então, esse é o movimento com o qual temos que tomar cuidado. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Então, ficou clara essa ideia do preparação para a reencarnação, o tamponamento das percepções, por quê? Para dar lugar a novas formações, certo? Esse tamponamento, esse adormecimento, é para que novas elaborações surjam. Pode falar, Regina. Abre o seu sonho. Tá. Ô, Júlio, esse tamponamento, então, é a misericórdia de Deus agindo, né, em favor daquele que foi expurgado, né, para ele ter um novo recomeço, é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, misericórdia. E à medida que a razão, à medida que esse espírito, esse grupamento de espíritos, ele vai reencarnando nesse novo mundo, gradativamente ele vai começar a ter, por exemplo, uma saudade de algo melhor que ficou para trás, que ele não sabe definir o que é. Porque ele não tem lembrança, ele não tem a ideia clara, nem pode, certo? Então ele vai tendo lembrança. E lá na frente, por exemplo, isso aconteceu na Terra com os exilados, do grupamento hebreu, por exemplo, os profetas, que Ezequiel, por exemplo, começou a ter visões de quadros que, quando nós vamos analisar, na ótica, dentro dessa ótica, nós vamos ver que ele está tendo lembranças do mundo em que ele viveu. Está tendo visões de algo que ficou para trás. E as construções que esses povos foram edificando aqui na Terra, os hebreus, os hindus, os arianos, os egípcios, aí estamos falando de construções físicas mesmo, reportam ao mundo em que eles viveram. Pirâmides, colunas, templos, tudo isso, aquelas representações artísticas eram emersões do subconsciente que afloravam para a inspiração. Então, eles começaram a reciclar. São verdadeiras lembranças, embora não nítidas, embora até negadas, não sendo admitidas como lembranças, porque eles nem cogitam dessas coisas. Mas eles vão se revelando, o conteúdo extraordinário da civilização que eles deixaram vai se revelando vagarosamente à medida que eles vão aqui reencarnando. Linguagem. Por exemplo, linguagem cuneiforme dos sumérios, dos caldeus. Não foi uma linguagem que eles inventaram do nada. Isso eles trouxeram do passado. Os hieróglifos egípcios
Tudo isso veio, está na bagagem que foi sendo, digamos assim, descoberta, entre aspas, aqui na Terra. Aí foram Júlio, surgindo, diga lá. inclusive as próprias técnicas de construção de pirâmides, de tratamento das pedras, né? Que hoje não existem similares e que eles trouxeram e usaram, e depois foram embora e não deixaram a técnica. Exatamente. Então, eles mesmos. Agora, tem muito misticismo também aí, que os pirâmides foram construídas por extraterrestres. Menos, tá, pessoal? É. Menos. E eles, sem dúvida, mantinham contato com os elementos do seu mundo de origem, mas por meio da mediunidade, no recesso dos tempos. Não vieram naves, levantaram pedras, construíram pirâmides, porque isso aí foge à lei lá, às leis naturais. Eram extraterrestres porque eram as lembranças do outro mundo, né? Que são extraterrestres. Então, nós vamos contar até narrativa que dizendo que a Atlântida tinha avião, até, se bobear, tinha até celular. Lógico que não. Lógico que não tinha, né? Bom, vamos imaginar que em Atlântida, que era um continente que existia entre a Europa e a América, existisse uma civilização que tivesse aviões, que tivesse navios, celulares. Meus amigos, ela não teria desaparecido da Terra, não. Teria desaparecido da Terra? Eles iam ficar quietinhos esperando tudo afundar lá, com um avião para sair, né? navio para fugir? Pouco provável, né? E já teriam colonizado outras áreas do planeta? Então, aí nós vemos aí até onde vai a imaginação. Obviamente que nós consideramos esse tipo de narrativa que aborda dessa forma o assunto como imersões psíquicas do mundo de origem. Tem um livro, aquela escritora famosa que escreveu Médico de Homens e de Almas, Pilar de Ferro, a Taylor Caldwell, escreveu também um romance de Atlântida, que ela narra tudo isso, avião, que tinha navios, que tinha frotas, mas obviamente que ela estava falando do mundo de origem. Do mundo de origem, não da Terra de 40 mil anos atrás. Assim que nós entendemos. Agora, quem quiser continuar viajando na maionese e achar que é assim, como diz o Beto, né, ou minha amiga Regina, vai com Deus. Oh, vai que eu estou te vendo. Vai que eu estou te vendo. Muito bem, amigos. Então, acho que a ideia do sono aí ficou clara, certo? É prostração psíquica. E esse adormeceu e tomou uma das costelas. Então, no devido tempo, tomou uma das costelas, ou seja, no devido tempo, a abertura dos sentimentos começou a ser realizada. Esse é o símbolo. Porque se você, para retirar uma costela do tórax, você precisa abrir a carne, não precisa abrir a carne e tirar a costela. Então, estamos falando aí de uma abertura. O símbolo é abertura. Abriu-se um pouco o véu. Abriu-se um pouco o tamponamento. O centro cardíaco foi abrindo. Porque os exilados chegaram aqui mais ou menos 40 mil anos atrás, segundo os entendidos, foram encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Até que, num determinado momento, começou a abrir. O circuito começou a abrir. Tanto até em função dos impactos fortes com os elementos mais embrutecidos, porque, por incrível que pareça, os da Terra eram mais embrutecidos, porque eles eram que vinham da evolução natural. Eles eram mais embrutecidos, porque eles eram embrutecidos naturalmente. Porque eles vinham evoluindo. Então, o embrutecimento não era mal.
O embrutecimento do leão é mau? Não é. Do chimpanzé? Não é, é natural, faz parte do processo. Agora, o embrutecimento dos elementos que vêm na Terra hoje, aí já é mau. Aí já é rebeldia. Aí já é cristalização. Certo? Nesse sentido. De acordo? Mais algum comentário? Para avançarmos aqui no... Ô, Júlio, Pode falar, Margarida. e esse abrir desse tórax, né, provavelmente foi abrindo conforme o amadurecimento, né, dos povos, né, daqueles que vieram, né, de Capela, né, e para até na questão do auxílio, já abrindo o sentimento para poder aprender, né, a auxiliar também o outro, né? Porque Isso. você vê que veio primeiro, né? Quando ele fala que adormeceu pesado, né? O Adão, ele fala bastante na questão dessa razão, né? Sim. E aí, quando começa a abrir, né, a emotividade, né? Aí foi conforme o amadurecimento, né? O amadurecimento. Amadurecimento. Então, na mesma coisa, as pirâmides, né? Quando eles começaram essas grandes construções, já foi também no decorrer do tempo, Isso. né? Correr do tempo. Porque a As pirâmides, inteligência quando falamos em pirâmide, nós estamos falando de 2 a 4 mil antes de Cristo. Pois é. Olha o trabalho, olha o trabalho aí, né? Sendo já fortalecido. Aproximadamente 34 mil anos depois do mergulho deles é que começaram a surgir as pirâmides. Uhum. Escrita cuneiforme, os hieróglifos. E provavelmente, né, através dessa comunicação, como você falou, né, através da mediunidade, através do sono, né, aqueles que podiam já trabalhar, né? Interessante. Eu acho interessante isso aí. Eu acho que nesses 34 mil anos que você falou, Júlio, esse tempo foi gasto para a evolução tecnológica começar a cada vez aflorar mais. Como a evolução do amor é mais lenta, só acho que depois desse tempo que começou a aparecer um pouquinho, né? Porque primeiro a razão ela vai estar plenamente capacitada para operar segundo novos valores quando nós desenvolvemos plenamente escrita, linguagem, capacidade de articulação. Então, isso começou de 6 mil anos para cá. Ou seja, estava sendo criadas as ferramentas para a evolução, né, chegar no ponto que chegou e aí começar a partir para a evolução do amor. De 6 mil anos para cá, cerca de 2 mil anos depois desses 6 mil anos, nós vamos encontrar quem? Abraão. Primeiro que começou, obedeceu a Deus. Veja só, 36 mil anos depois. Primeiro. Certo? Tem uma coisa interessante, Júlio, que como eles não tinham no seu coração o amor, por isso que eles foram degradados, eles, nesse princípio, eles somente evoluíram na tecnologia, para depois começar a chegar no momento de evoluir. Na verdade, quando nós falamos que abriu o coração, precisa fazer aqui um ajuste. Já havia os sentimentos abertos, mas eles não entendiam. Quando nós falamos aqui que eram poucos, né? Retirou uma costela, eles começaram a perceber a dimensão do sentimento. E deixaram de ter o interesse pessoal, né? Começaram a notar essa instância, essa dimensão não percebida, porque era um bloco só. Era um bloco. É como se a razão, se o intelecto e o sentimento estivessem fundidos numa coisa só. Ô, Júlio, tem uma coisa interessante que eu pensei aqui, que como eles estavam vindo
do momento em que eles foram degradados por não ter sentimentos, o que eles podiam lembrar mesmo era mais da parte de tecnologia, de saber, de conhecimento. Porque de sentimento eles não tinham quase, né? Por isso que eles foram degradados. Eles foram degradados porque não é que eles não tinham sentimento, eles tinham pouco, sentimentos, né? Mas eles não queriam dar expansão a esse sentimento. E quando nós falamos assim, eles não tinham amor, tinham. O amor exacerbado a si mesmo. O amor está ali presente. Porque o amor ele é inalterável. O amor a si mesmo ou o amor ao próximo é a mesma força. A direção é que está diferente. Certo? O amor a si mesmo ou o amor ao próximo, meus amigos, é a mesma força. Só que no egoísmo ela está totalmente autocentrada, voltada para si mesma. Então, o desafio da evolução é deixar o amor fluir para fora. Lázaro, sai para fora. Jesus convoca Lázaro, que estava em putrefação dentro da caverna. É o eu, é o ego. O ego autocentrado, voltado para si mesmo. Então, vamos voltar àquele assunto. O elemento, quando está autocentrado, voltado para si mesmo, o que ele vai encontrando? Podridão, decomposição, que é o símbolo do Lázaro na caverna. Então, o ego. Então, o amor, meu amigo, você precisa entender essa dimensão, tá? Vamos lembrar do Saldanha? O Saldanha, no livro Libertação, o melhor exemplo. Ele usava a energia para constringir aquela individualidade encarnada. Quando o instrutor consegue tocar o seu coração e ele deixa de realizar a opressão, ele vai passar a dar passe. A mesma energia. Qual é a energia que nós vamos dar o passe? É a mesma energia, só que a direção agora é outra. Então, o amor ele vem sendo desenvolvido, meus amigos, desde os primórdios da evolução. Nós vamos tomando conta à medida que a razão vai... Nós vamos tomando conhecimento à medida que a razão vai se abrindo. Mas ele está ali no bloco. A loba, quando lambe os filhotinhos. A leoa, quando lambe o filhotinho, né? A imagem que o Emmanuel usa. O amor está ali, ó. Embrionário. Certo? Ô, Júlio. Diga. E eu vejo também esse momento que nós estamos falando, eu consigo verificar a questão do filho pródigo, nesse momento em que eles estão quando eles já começam a trabalhar o sentimento, quando eles já começaram a arrependeram, né? Porque já estavam comendo nem a comida dos porcos, já tinham afastado o suficiente para sentir falta e começa a retornar, né? Então eu vejo isso aí também, a questão da parábola do filho pródigo também aí dentro, né? Lógico, sem dúvida. Então nós vamos compreender que a razão e o amor, pensamento e sentimento vêm se desenvolvendo para e passo. Evolução. Quando a razão vai se abrir, nós vamos tomando conhecimento que existe uma dualidade. Nós não tínhamos conhecimento disso. Existe o pensamento e que existe o sentimento. O sentimento, então, vai ser a adjutora, porque o sentimento define na nossa intimidade se o pensamento está adequado. Se temos depressão, angústias, ansiedades, por exemplo, está definido que nós não estamos trabalhando de forma adequada na intimidade do pensamento, no campo da vida. Então, o sentimento é adjutora, o sentimento ajuda no diagnóstico. Então, eu preciso... Aí entram as terapias, aí o elemento vai lá no psicólogo. O que o psicólogo fala para ele? Você precisa... vai pintar, ou você vai visitar a natureza.
está sutilmente dizendo para nós: você precisa mudar seus hábitos, sair de si mesmo, mudar os pensamentos. Aí entram as terapias ocupacionais, certo? Para mudar o quê? Mudar o interior da criatura. Mudar postura mental. Como é que eu estou encarando a vida? Perceberam? Nesse sentido, o sentimento é que aponta, meus amigos. O sentimento é que aponta que nós estamos na boa linha de ação ou não estamos. É aquele grau de satisfação interior, aquele grau de serenidade e tranquilidade. Mesmo que a gente tenha aquelas oscilações, você vai, por exemplo, assiste a televisão e vê um movimento triste, como está acontecendo agora, nesse momento, um movimento triste nos Estados Unidos. O Donald Trump incitou o povo foi lá para fazer um cerco no Senado americano, para subverter a ordem da eleição, porque ele não concorda que perdeu e não aceita a derrota. Então o povo está lá, invadiu o Congresso. Então quando a gente vê um quadro, a gente fica indignado, é natural. Mas depois a gente volta para aquele centro que nós adquirimos da tranquilidade e da serenidade, certo? Então nós estamos vendo no mundo movimentos muito tristes. Movimentos muito tristes. E vamos ficar atentos àquele alerta que foi dado na segunda-feira, que eu achei um pouco exagerado, mas ele pode ter um fundamento. Vamos ficar atentos, não vamos ser alarmistas, não, mas vamos ficar atentos. E você se recorda, a Laura foi quem trouxe o... Eu geralmente não dou muita ênfase para esse tipo de informação, não, que o médium mesmo pode estar sensibilizado por algum acontecimento. Porque, às vezes, no próprio lar do médium, você pode ter um grupo de familiares muito... como é que eu vou dizer? Muito tocado pelos movimentos atuais, muito indignados, beirando pela inconformação exacerbada e pela revolta, que pode contaminar o médium durante o dia. E, às vezes, o médium, na reunião, ele dá vazão a um alerta que pode não ser verdadeiro, pode ser apenas alguma entidade aproveitando de um meio, de um ambiente, para até semear temor. Certo, meus amigos? Eu não estou lembrando bem, Ô, não. Júlio. Diga Ô, lá. Júlio, agora pode ser também, porque nós sabemos também que às vezes o próprio médium não conseguiu captar a mensagem na íntegra, né? Então, assim, ou a palavra, ele não conseguiu pegar o que significava aquilo que ele estava querendo dizer, então falou, porque ele falou, a palavra foi decepção. Foi decepção, foi uma palavra mais... Pode ficar decepcionado. Aí se acontecer isso, pode procurar o Júlio. Aí pode ter um componente complexo, até para exalçar minha vaidade. Também, mas também pode porque são tantas coisas que estão acontecendo. Várias frentes. Sim, várias frentes. Até você, né? Lógico. E assim, e às vezes, porque está acontecendo tantas coisas que realmente não é que nós não vamos ficar decepcionados, porque nós não podemos ficar decepcionados. Porque aquilo que está acontecendo é aquilo que a gente tem que estar recebendo e a gente tem que aprender a trabalhar aquilo. Né? É que nós plantamos o tempo. Sim. Então, assim, eu acho que a palavra não é decepcionada. A palavra, ela é assim, talvez desanimado, triste, uma coisa assim, alguma coisa que pode acontecer lá de fora, que você fala assim, nossa, eu não estou acreditando que está acontecendo isso. Isso, exatamente. E aí você se entra, para você não se entrar, para você não se decepcionar, para você não se alimentar daquele sentimento que está vindo, para você não cair em depressão e Porque as coisas que estão acontecendo, as falas do mundo externo,
já está deixando a gente decepcionado com as pessoas. Já tá. Nós não podemos deixar. Exatamente. Então, Agora, você lembrou agora, Didi? Esse tipo de atitude de um irmão com essa capacidade de poder no mundo define um movimento de transmigração. Nós estamos assistindo, na prática, estamos vendo os elementos que estão se emergindo com grande força na sociedade e que definem que eles serão transmigrados. Porque eles estão mobilizando as massas para atenderem o seu próprio egoísmo, o seu próprio propósito egoísta. E as massas obedecem. Então, ambos que lidera e as massas que obedecem e descem as raias da violência e da desobediência às leis, ambos irão embora. Então, aí nós já estamos vendo a formação de quê? Das tribos. Dos grandes líderes, dos grandes reis, dos grandes generais e as suas legiões, as suas tribos, os seus súditos. Vão formar tribos lá no mundo para onde vão. Porque os grupos vão se definindo em afinidades. Certo, meus amigos? Adão, Eva, Caim e Abel representam grupamentos, 4 grandes grupamentos, que foram se sintonizando e desenvolvendo afinidade nesses movimentos que vemos na Terra, religiosos, políticos, econômicos, lideranças religiosas, filósofos. Então, eles vão partir em bloco. Mas isso quer dizer que eles já têm um grande potencial no coração que vão desenvolver no mundo que precisa desse potencial, que aqui na Terra já não atende mais. Mas lá nos mundos virgens, digamos assim, eles representam riqueza. Lembra que nós estudamos aqui da Romanos? E o corte deles no mundo da oliveira representa a riqueza para o zambujeiro? Mais ou menos assim que Paulo vai dizer. Nós é que temos que ter cuidado de não entrarmos nesse território da violência. É natural nos indignarmos? É. É natural até sentir revolta? É. Mas nós é que não podemos enveredar pelo campo da violência. Fazer coro. O nosso propósito é o quê? Obedecer às leis. Nosso objetivo. E aqui não estou falando de nenhuma novidade. Jesus obedeceu à lei ou desobedeceu à lei? Jesus se revoltou contra Anás e Caifás e Pilatos ou ele submeteu-se à determinação divina? Então, quando os elementos distorcem, não aceitam os impositivos legais que eles mesmos juraram defender e querem distorcer em seu próprio benefício, estão fazendo um movimento na atualidade da Terra de degredo. Porque estão causando grande confusão e desordem. Lembra de Kardec? Por que os espíritos vão ser transmigrados? Porque se eles continuarem reencarnando aqui na Terra, eles vão causar confusão e desordem. Então, os elementos começam a causar confusão em escala global, escala mundial, que pode, inclusive, contaminar outras culturas e outros elementos resolverem que tem que fazer isso também. Aí vai espalhando a complicação pelo mundo. Nós vivemos um momento difícil, meus amigos. Ô, Júlio. Pode falar. Esse versículo, né? Para nós hoje,
é uma profecia. É uma profecia para nós. Porque se realmente aqueles né, que vão partir aí, eles vão cair num sono profundo. Vai começar tudo de novo. Não deixa de ser. Se nós não prestarmos atenção nesse versículo, isso aí é uma profecia. Sim. É o que vai acontecer com a gente. Elementos que estão aí, por exemplo, trabalhando contra a ciência, até contra a vacina, semeando a discórdia, a dúvida. Eu pergunto para vocês, gente, o que uma vacina que representa uma partícula de um vírus inativado vai causar no organismo da pessoa? Tem que ser uma inteligência muito fértil para imaginar que daqui a 20 anos pode ter alguma sequela, sendo que é uma partícula de um vírus que tem o objetivo de despertar anticorpos. Não tem sentido científico nenhum se temer uma vacina. Tem embasamento lógico, científico, racional nenhum. Porque se estivesse pegando, vou pegar aqui um próton de um urânio enriquecido e vou injetar. Aí você pode até... Não quero não. Mas, gente, uma partícula de um vírus que é para despertar anticorpos no organismo. Tem que ter uma imaginação muito fértil para supor que isso vai acarretar efeitos colaterais estranhos, difíceis no organismo. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Infelizmente, nós temos médicos. Hoje eu me deparei com 2 médicos no tratamento da minha esposa, no cafezinho lá da clínica na lanchonete, que não vão tomar vacina. Vão tomar a vacina por causa de supostos efeitos colaterais no tempo. Então, eles estão tomando, eu vou falar aqui, está sendo gravado, mas eu vou falar, eles estão tomando ivermectina, que é remédio para matar piolho. O próprio médico, vem a público para dizer isso para a gente, imagina o que está passando na cabeça das pessoas que não têm conhecimento, porque o Brasil não é um país reconhecido por investir em educação e cultura. Ô, Júlio, que me perdoe a minha ignorância, mas se eles estão tomando remédio para matar piolho, indiretamente eles estão suicidando, né? Estão tomando Quem são os piolhos? Uma droga que não tem efeito nenhum contra... Estão ainda nessa toada de empirismo, suposições. Então, nós precisamos tratar desse assunto aqui no estudo como esse, para nós vermos até onde vai a mentalidade humana. Kardec definiu para nós que o nosso trabalho como espíritos é permanecer com a ciência. Quando a ciência negar comprovar que um determinado ponto do espiritismo está errado, fiquemos com a ciência. Não vamos estabelecer uma trincheira fundamentalista acreditando que nós estamos certos e a ciência está errada, porque às vezes o espírito X comunica através de um médium, que pode até ser um médium oficial, diz alguma coisa que está frontalmente contra a ciência, mas como ele já é um médium oficial, ele já estabeleceu todo um grupamento de adoradores, ele cria uma complicação. E as pessoas, então, erguem trincheiras e vão defender ponto de vista. Por isso é que eu bato essa tecla aqui com vocês aqui. Não existem médiuns oficiais em espiritismo. Muito menos palestrantes graduados. A autoridade suprema não existe. A autoridade suprema está na codificação, que ela está ao alcance de cada um de nós. Estudar, raciocinar, meditar
preferencialmente em grupo, para quebrar os preconceitos. Porque senão daqui a pouco nós vamos... Aliás, aqui no Brasil já aconteceu, certo? O espiritismo aqui virou uma seita. E eu estou só ecoando o que o Herculano Pires dizia. Então, eu não estou descobrindo a roda, nem inventando qualquer coisa aqui, não. Estou apenas constatando que, realmente, ele tinha razão. Nós transformamos a doutrina espírita numa seita mística, onde se perdeu o senso crítico, se aceita tacitamente o que determinados médiums escrevem, não existe mais um controle universal do ensino dos espíritos. Os médiums escrevem e editam porque eles precisam de vender o livro para poder sustentar obras sociais, então aí a coisa vai só aumentar. O objetivo do espiritismo, meus amigos, não é sustentar a obra social. O Estado é que tem que sustentar a obra social. O trabalho do espiritismo é esclarecer as consciências. Esclarecer as consciências. Então, médiuns, nós temos médiuns aí para todo gosto. Para todo gosto, temos médiuns hoje no cenário espírita. Então, é preferível, né? A gente nem prefiro rejeitar 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Já alertou Erasto, lá no Livro dos Médiuns. Mas isso parece que tem muito pouco efeito prático hoje na seara espírita. Agora, Ô, Júlio, podemos ler? Podemos, mas não vamos. Obras complexas, podemos ler, mas não recomendamos. Nós não podemos ler para ver o que está passando na cabeça dos médicos e dos espíritos. Mas recomendar é uma temeridade. Pode falar, diga aí, Margarida. Não, se nós formos analisar, né, todas as falas, né, e tudo esse texto de hoje, né, nós vamos verificando a questão do interesse pessoal. O interesse pessoal fez com que, né, os capelinos viessem aqui para a Terra. E hoje, o que está acontecendo? Por causa do interesse pessoal, né, o mundo está desse jeito. Então, nós temos que trabalhar bastante isso, porque para que não aconteça isso, né, com as pessoas, com a gente também, por causa do interesse pessoal, nós sermos degradados, né, para outros mundos. Né? Então, assim, como que o interesse pessoal, né, a resposta do Livro dos Espíritos, continua vivo dentro de nós. Principalmente aqueles que, vamos supor que a gente fala que nós somos capelinos, né? Meu Deus! E para outro mundo, brincadeira. Então, assim, é o interesse pessoal, né? Interesse pessoal. Então, vamos encerrar aqui o versículo, ó. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então, tomou uma das costelas, define a identificação do sentimento, abertura. Identificação. Opa! Tem aqui algo aqui que eu não estava notando que tem. Quer dizer, o elemento amava, mas não sabia como que ele amava. Agora ele tomou conhecimento, certo? Cerrou a carne em seu lugar, ou seja, processo de... Porque, na verdade, é o seguinte, quando abre o sentimento abre, dá oportunidade de que alguma coisa entre. Certo? O reflexo emerge. Lembra daquela equação de Emmanuel? O reflexo, o espelho tem aquele movimento de captar e refletir. Então, ele capta e reflete. Então, o reflexo emerge. O reflexo emerge e esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Então, entra alguma coisa. Certo? Nessa abertura que houve, entra. Aí é que se inserem os espíritos.
Os espíritos influenciam nossos hábitos e nossos pensamentos? Sim, muito mais do que imaginais. Então, essa é a mecânica, pelo reflexo. Eles inserem aí seu pensamento. Aí a razão é chamada para identificar. Está de acordo? É isso mesmo? Aí a homologação. Quando há homologação, está de acordo, a carne fecha. Entenderam? Nós ingerimos. É uma ideia. É uma ideia, tá? Ingerimos para continuidade ou ingerimos para um novo processo? Depende da ideia que nós agasalhamos. Então, abre para desvincular, abre para vincular, fecha para desvincular. Então, se não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Então, o que sai representa abertura para algo que entra. O que entra representa vinculação. O que sai, ou melhor, o que sai representa vinculação, certo? Que é o hábito. Vai hábito, vinculação. Entra a ideia para desvinculação daquele hábito e saída para vincular com outra coisa. Tem uma ideia, meus amigos? Que nós vinculamos pelo sentimento ou pelo desejo. A ideia do desejo é mais clara. Pelo desejo atendido, repetidamente atendido, nós vinculamos. Então, reunião mediúnica. Vamos voltar nela para a gente encerrar com ela. Eu me dedicando com assiduidade e pontualidade, eu estou exteriorizando um sentimento de vinculação a um novo hábito. Me desvinculando de uma tendência antiga. Qual que era a tendência antiga? Ah, eu não vou hoje, não. Ah, é bobagem ficar com esse negócio de pontualidade. Isso é um antigo falando, certo? Agora, como que os espíritos estão observando, pessoal? Esse aí não está com seriedade ainda. Esse não está com seriedade ainda. Esse está ainda nos lampejos. Porque o objetivo qual que é? O objetivo é que, com a vinculação, surjam novos desejos. Que o estudo continuado vai fazer emergir. Então, ao longo do tempo, o médium, o participante começa a perceber uma entidade que está ali dando continuamente mensagens, e essa entidade revela uma superioridade ou sabedoria, ele começa, poxa, eu vou trabalhar para ter esse grau de sabedoria. Então, ele já está exteriorizando um novo desejo. Então, o desejo inicial, que aparentemente era simples, pontualidade e assiduidade, gera um outro desejo mais graduado. O desejo mais graduado, por sua vez, gera outro desejo na pauta. Estão percebendo? Então, vai havendo uma vinculação com outros planos mais sutis. Aí eu entendo que o grupo começa a receber investimentos. Como o Camilo Chaves, particularmente a partir de 2018, começou a receber. No campo das revelações aí do passado. Agora, nós vamos continuar recebendo investimento? Depende do nosso grau de vinculação, de persistência no propósito. Na especialização. Porque essa pode parecer, meus amigos, que nós estamos trabalhando, nos vinculando à reunião assim, de forma tão firme, pode parecer que nós estamos trabalhando, fechando outras portas.
Porque, às vezes, o lusco-fusco do movimento espírita atraem com as suas ilusões, com as suas seus lampejos feéricos, atrai. Eu tenho companheiros de outras casas que eu tenho relação que falaram comigo, eu já participei muitos anos de desobsessão, agora eu estou em outro departamento. Quer dizer, o elemento foi... Ele definiu que desobsessão era uma tarefa de menos importância, agora ele projetou ele para um nível... Só que um elemento, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar na primeira pessoa aqui agora. Vamos supor que eu, comecei no Caminho do Chaves em 77. Em 78 já estava na reunião mediúnica. Aí vamos supor que lá nos anos 90, porque aconteceu isso no Caminho do Chaves, nos anos 80, 90, um grupo saiu do Caminho do Chaves. Falou de falta de afinidade, simpatia com o companheiro, resolveu sair. Vamos supor que eu tivesse saído. Tivesse ido para outra seara. Gente, eu não estaria nem sonhando com essa história de Babilônia, de Roma, até hoje. Nem fazendo ideia disso. Nem fazendo ideia. Porque, no meu caso particular, o primeiro movimento, o primeiro toque que eu tive dessa área, que eu nem sonhava que era dessa área, só quando as comunicações começaram a acontecer, que eu retrocedi no tempo e entendi, o primeiro toque aconteceu ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu tive um sonho estranhíssimo, um episódio da antiguidade, que eu nem sabia o que era aquilo, nem conhecia. Eu vi um elemento babilônico assim, perfeito, com imagens espetaculares, uma nitidez assombrosa. Eu nunca tinha tido uma visão dessa na minha trajetória espírita. Só em 2018, depois que as reuniões começaram, aquelas comunicações começaram, caiu a ficha. Puxa vida, 20 anos atrás eu sonhei com o negócio. Então, se eu tivesse saído do Caminho do Chaves, eu não tinha nem sonhado. Estão percebendo como é que a espiritualidade trabalha? E esse trabalho de nós nos estabelecer aqui uma especialização firme na desobsessão, estudando, acolhendo os irmãos em sofrimento, está nos dotando, meus amigos, de qualidades para atuar em várias frentes depois que desencarnarmos. Não é só numa frente, não. Nós estamos arregimentando energia potencial, capacidade para ser depois convidado para outras áreas no mundo espiritual, continuar nessa mesma, continuando a especialização. Então, o que se aprende numa área, você leva para outra. Então, às vezes, o elemento sai, que foi ele se encantou com um quadro que se vê aí fora aí dos aplausos, dos planos de grande visibilidade, de envaidecimento. Aí ele define, agora eu vou deixar a desobsessão, porque eu vou entrar nessa área aqui, e aqui eu vou crescer. Ele perde, sabe? Pode estar perdendo uma grande capacidade de acrisolar muita coisa que vai fazer falta depois no mundo espiritual. Ô, Júlio. Fica lá, Fernando. Eu entendo também tudo isso, né? Eu entendo tudo isso, mas eu entendo também que nas reuniões de desobsessões, os principais clientes somos nós mesmos. Não, evidentemente. Isso está embutido. Porque numa reunião a gente, às vezes, transforma uma inimizade em amizade, né? Porque aqueles nossos credores, eles nos acompanham em onde quer que nós vamos, né? Mas, eles estão nos observando. Esses espíritos da Babilônia de Roma, eles são o que nós? Sim, é o que eu estou dizendo. Eles são credores.
Exatamente. E a gente, às vezes, está... A misericórdia está proporcionando que a gente Exato. reajuste com ele sem precisar de reencarnação com ele. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Certo? Eu acho que nós precisamos tomar para nós o conselho que foi dado ao Chico pelo Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Exatamente. Envolve tudo. Porque a disciplina que nós aplicamos numa determinada área, ela vale para todas. Vale para todas. Então, esse é o... Cerrou a carne em seu lugar. Então, vinculou a uma nova proposta. Uma nova proposta vai elaborar novos sentimentos. Essa proposta é boa? É útil? É verdadeira? É a pergunta que nós devemos nos fazer e observar para que aqui no nosso nós aproveitemos. Então, meus amigos, a questão não é de abraçar tarefas variadas. Existe uma confusão também, nós percebemos isso, não é abraçar várias tarefas. A questão é abraçar tarefas e ser fiel à tarefa e não fugir do mundo abraçando muitas tarefas. Muita gente foge da sociedade abraçando muitas tarefas e passa a conviver num grupo fechado do movimento espírita e não se abre para o mundo lá fora. Trabalha num circuito fechado, deixa de haver aquele contato social com o filho do Calvário lá fora e o trabalho não é, e a mensagem não é compartilhada. Então, nós precisamos ter esse viés e esse cuidado. Só isso que nós gostaríamos de deixar para meditação, certo? É um lance. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos condições de operar uma vinculação bem estreita na seara do amor ao próximo e não a seara unicamente espírita cristã. Que Jesus nos abençoe. Isso sim.